políticos homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, racistas, misóginos, que estão com um apoio popular grande. Vai levar à morte, então use camisinha, se não usa camisinha vai morrer. Ele falou, não, você não pode aumentar a trauma, o medo. Que você está sabendo, a nova namorada da Dilma, James Green, outras pessoas. Não, Carlos Magno lá, LGBT. Mas ele é gay, ele é assumido. A primeira pergunta, quem foi Herbert Daniel? Herbert Daniel foi uma pessoa, como eu digo no livro, uma pessoa extraordinária. Por que eu digo isso? Porque ele convivia plenamente em cada etapa da vida dele. Um menino muito inteligente, gostava de ler, conseguiu entrar na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Naquela época não era muito fácil entrar, sem problemas, passou o vestibular tranquilamente. Dentro da universidade ele ficou fascinado com o movimento estudantil no período logo depois do golpe de 64. Ele entra numa organização revolucionária junto com pessoas como Dilma Rousseff, que também participava desse grupo em Belo Horizonte. E ao mesmo tempo ele descobre que ele é homossexual. Ele começa a perceber que tinha uma onda nas ruas de Belo Horizonte, andando, ele é um paqueiro, vai para casa de uma pessoa, transa com essa pessoa, fica completamente com vergonha depois, reprimindo sua homossexualidade. E então ele começa a viver uma vida dupla, uma vida de homossexual, clandestino, na cidade de Belo Horizonte, e uma pessoa que entra numa organização que, pela situação da ditadura militar, é clandestina. Só que ele percebe que o espaço dele dentro dessa organização não permite a homossexualidade dele. Ele tem que reprimir a homossexualidade dele, ele acha, ele sente, para poder ficar nessa organização. E ele está tão empolgado com a ideia de transformações sociais, culturais, políticas no Brasil, oposição à ditadura, que ele opta para fazer uma revolução em vez de valorizar a sexualidade dele. Então ele passa por um primeiro exílio, um exílio interno, onde ele esconde a sua homossexualidade, enquanto ele milita no movimento revolucionário contra a ditadura militar. Essa é a primeira fase dele. Outra fase dele é quando a sua organização enfrenta problemas com a repressão. Ele tem que fugir de Belo Horizonte para Rio de Janeiro, onde ele se esconde no Rio de Janeiro, em vários lugares. Junto com Dilma Rousseff e mais ou menos 30 outras pessoas de Belo Horizonte que têm que fugir da cidade porque estão sendo perseguidos. Entre eles, o governador atual de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o Pimentel, que também era parte desse grupo. E no Rio, ele e outras pessoas preparam a ideia de fazer treinamento de guerrilheiro para poder preparar um exército de revolucionários para derrubar a ditadura. Ele é convidado para fazer treinamento na Vale do Ribeira, onde ele vai aprender a ser guerrilheiro, andando, fazendo treinamento de armas e tudo isso. Todo o tempo sentindo tesão, se apaixonado por outros companheiros sem fazer nada, porque ele realmente não sentia o clima. E o governo vai descobrir essa área de treinamento. O segundo exército de São Paulo vai cercar essa área. Ele vai conseguir fugir, sair e volta para Rio de Janeiro, onde ele organiza com mais 2 organizações revolucionárias o sequestro de um embaixador alemão para pedir a libertação de 40 presos políticos que tinham sido presos, torturados e condenados. E eles conseguem fazer isso, libertam essas 40 pessoas que vão para Algéria, entre eles Fernando Caveira, famoso ator político. E depois ele e outras pessoas sequestram o embaixador suíço para também libertação de presos, 70 presos que vão para o Chile. Já ele está selecionado pela sua parte da direção nacional, comando nacional, do PP, da sua organização que chamava Vanguarda Popular Revolucionária. E depois do sequestro do suíço, a organização
se destrutura, cai em pedaços, as pessoas são presas, ele fica totalmente isolado. Então, uma simpatizante da luta armada vai escondê-lo em Niterói e ele fica dentro de um apartamento fechado durante 4 meses, não pode nem falar, não pode usar o banheiro durante o dia, porque os vizinhos pensam que não tem ninguém nesse apartamento. E de vez em quando essa pessoa passa para dar comida para ele. Depois de uns 4 meses, essa pessoa vai apresentar um casal, um jovem casal, recém-casado, para cuidar dele, enquanto essa pessoa vai para Chile para conseguir recursos para ajudar Daniel. E ele encontra o Cláudio Mesquita, um jovem casado, bissexual, no sentido que teve uma relação sexual antes de casar com a segunda mulher. Eles começam uma amizade, de que 3 anos depois vai virar uma parceria, um casal, ficam 20 anos juntos com o casal. Eventualmente ele tem que fugir do país, ele vai para a Europa, na Europa ele fica pensando muito, escrevendo muito, lendo muito sobre como transformar a sociedade, e ele chega à conclusão, primeiro, que tem que assumir plenamente sua homossexualidade, segundo, que a esquerda tem que repensar tudo e tem que valorizar não somente a luta de classe, mas também a luta dos setores oprimidos, discriminados, as mulheres, os negros, as mulheres. Ele tem que levantar outras pautas, e ele vai trazer essas pautas para o Brasil quando ele volta em 81, e ele vai se engajar na campanha eleitoral do PT em 82, apoiando o candidato. Depois ele vai ser candidato para deputado estadual no Rio, e ele não é eleito, mas ele faz uma campanha muito original. A primeira campanha séria LGBT que tem um certo impacto no Rio de Janeiro. Não é eleito, mas ele vai levantando uma série de questões que até então não foram levantadas pelos políticos. E depois, em 89, ele descobre que é soro positivo, e ele imediatamente enfrenta essa questão e desenvolve um novo discurso sobre a AIDS, como devemos trabalhar com a AIDS, enfrentar a doença e valorizar as pessoas com HIV/AIDS. Por que e principalmente nesse momento dessa história, da história do país, que está passando por uma série de discussões, não só na internet, mas também no dia a dia, por que é tão importante trazer esse personagem, resgatá-lo da história e colocar ele à tona? Não, ele foi realmente esquecido, por vários motivos que eu posso explicar, se você quiser. Mas eu acho muito importante hoje, porque hoje vivemos uma situação diferente, mas parecida à situação quando houve o golpe de 64 e os militares tomaram o poder. Vemos políticos homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, racistas, misóginos, que estão com um apoio popular grande, como em 64 o golpe, os militares no poder usavam o discurso conservador, religioso, católico, a favor da família, para justificar a necessidade dos militares tomar o poder. É muito parecido. Inclusive, naquela época, as pessoas não sabem muito bem, porque essa também foi esquecido, que eles confundiram a homossexualidade, as ideias da esquerda e comunismo, dizendo que comunismo levava a sociedade ao homossexualismo. A linguagem deles, eles falavam do homossexualismo, e levava a uma degeneração da sociedade, perversidade, etc. Então, isso é uma situação do passado que estamos vendo repetida agora. Então, eu acho que é muito importante, especialmente para a comunidade LGBT, de ter referências de pessoas que enfrentaram essa direita e estão dispostos a fazer tudo para derrotá-lo. Como precisamos derrotar essa direita homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, misógino e racista que enfrentamos hoje em dia no Brasil. Estamos num momento muito crítico no país. E também eu acho que tem, infelizmente, muitos gays que acreditam que Bolsonaro é uma solução, que é uma pessoa, uma referência, que está apoiando ele, que eu não consigo entender. Em certo sentido eu entendo isso, mas eu acho importante dar outros pontos de referência, pessoas que podem oferecer outra maneira de saber viver a vida politicamente, valorizando sua sexualidade, seus desejos, seus sentimentos,
e também sendo uma pessoa totalmente engajada politicamente. Ele sempre foi esse tipo de pessoa. Falando do livro especificamente, e a gente conhecendo a história desse personagem, é muito ligado, essencialmente até, ligado à esquerda, aos movimentos, né, esquerdistas. Mas tem como fazer uma leitura, é possível fazer uma leitura do seu livro alheio a tudo isso? Ou é algo impossível não levar por esse viés? Eu acho que não se pode contar a história dele, não se pode contar a história do Brasil, na segunda metade do século XX, sem falar sobre várias questões que estão embutidas no livro. Uma ditadura militar que vai acabar com a democracia no país e, por isso, em certo sentido, o movimento LGBT só surge no final dos anos 70, ou seja, quando está fervendo ativismo na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, mudanças de comportamento, ideias novas que vai levar o movimento LGBT a surgir nos Estados Unidos, na Europa e na Argentina, por exemplo. Estamos vivendo aí sim com a repressão, a ditadura na sua pior fase, onde era impossível imaginar a possibilidade de organizar um movimento LGBT. Inclusive, nos primeiros anos, as tentativas de 76, 77 foram difíceis porque as pessoas não queriam se organizar, tinham medo de se organizar. Então, um elemento, a questão da história do Brasil relacionada à questão LGBT nesse sentido. Segundo, eu acho que é importante, inclusive, que as pessoas entendam o livro um pouco de uma crítica à esquerda brasileira. E é uma crítica à esquerda brasileira, mas é mais profundamente uma crítica à sociedade brasileira, porque a esquerda incorporava as ideias homofóbicas da sociedade brasileira, conservadores sobre moral, sobre sexo, sobre papéis de gênero, incorporava e não questionava outros valores sociais, mas não questionava essa questão. E Daniel, no primeiro momento, ele não soube enfrentar essa esquerda, essa sociedade homofóbica, ele não tinha linguagem de assumir a sua homossexualidade, ficar tranquilo com ele, seja ele militante da esquerda, seja ele uma pessoa vivendo sua vida no Belo Horizonte, ele reprimia essa possibilidade. E só quando os movimentos sociais obrigam a abertura, quando os militares não conseguem manter esse poder e há um processo de abertura, na segunda metade da década de 70, quando novos movimentos sociais colocam novas pautas, novas questões na pauta da nação, da sociedade, onde nós, que eu participei da fundação do movimento, poderíamos levantar essas questões e, Daniel, em certo sentido, vai entrar nesse movimento, entrar nessa situação, essas mudanças, quando ele volta ao Brasil em 81. Então, rapidamente ele percebe que ele tem que tornar essa situação em outra resistência política. Então, ele vai fundar a Pela Vida, que é a primeira organização de pessoas soropositivas, pessoas vivendo com AIDS e aliados, que vão juntar para falar sobre a doença, como enfrentar a doença, e ele vai procurar linguagem, um discurso positivo quando a mídia, a sociedade está dizendo você está condenado à morte quando você é infectado. Então, ele percebe que é uma possibilidade de enfrentar o vírus, enfrentando a doença, enfrentando o preconceito da sociedade brasileira. Então ele inventa uma série de ideias, entre eles a melhor cura para a AIDS é solidariedade. Naquela época pessoas, mas como assim? A cura de AIDS é uma questão médica, científica, não é uma questão de relações humanas, de abraços, de apoio e tal. Ele falou, não, a pessoa não vai poder resistir o vírus se está se sentindo isolado, afastado, deprimido. Então precisa esse abraço, essa solidariedade dos outros para enfrentar a doença. E ele tinha toda a razão. Tinha outras pessoas que queriam assustar as pessoas que podiam ser infectadas, dizendo que AIDS vai levar à morte, então use camisinha, ou se não usa camisinha. Mariana foi morta e eu soube que a família dela foi para casa do casal, da viúva, e pegou todas as bens da Mariela para a família.
deixando nada para sua companheira, que é uma implicação da situação de pessoas que não reconhecem relações não normativas, duas mulheres morando juntas, amigas,